Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre jejum e eu tô um pouquinho rouca porque eu tô gripada, mas eu acredito que vai dar pra fazer o vídeo tudo direitinho pra vocês. Vocês sugeriram muito pra mim falar sobre jejum, pra me explicar sobre jejum, e eu já fiz aqui o meu estudo e hoje a gente vai fazer um mapa mental juntos, para que vocês possam entender assim bem rapidamente o significado do jejum e como é o verdadeiro jejum. Antes de vocês prestarem atenção aqui no vídeo, peçam ao Espírito Santo para abrir a mente de vocês, para dar entendimento desse estudo que a gente vai fazer. E é claro, gente, não se baseiem apenas no meu estudo, tá? Busquem na casa de vocês, na intimidade de vocês, conhecer mais, aprender mais sobre o jejum, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o título e entender o título, entender o tema que a gente está estudando. Eu sempre gosto de começar primeiro, vocês já sabem, pesquisando o significado da palavra. E como eu já tenho aqui meu estudo, então eu vou olhar no meu estudo. O jejum, gente, ele é abster-se de comida, abster-se de alimento. Então, segundo o dicionário, o jejum, ele é abster-se de comida, de alimento. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para a Bíblia. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pesquisar versículos sobre jejum, mas às vezes, quando eu estou estudando a Bíblia, eu sempre me deparo, com alguns temas, então eu já coloco um post-it e eu já escrevo sobre o assunto. E aí, quando eu vou estudar, eu já sei que aquele tema ali, aquele pedacinho tá falando sobre aquele assunto. Isso também facilita muito na hora que a gente vai montar o nosso estudo. Então, o meu texto base vai ser Mateus 4, do 1 ao 11. A gente vai abrir e ler. Mateus 4, de 1 ao 11. Vamos lá. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E chegando-se a ele o tentador e disse: Já que és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas ele respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhes: Já que tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos ao teu respeito, e as suas mãos te sustentarão para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhes Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o leva ao monte altíssimo, e lhes mostras todos os reinos do mundo e a sua glória. E ele diz: Todas essas coisas eu te darei, se prostrares e me adorares. Então disse-lhes Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Eu quero pegar aqui só o versículo do 1 ao 4. Quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo no deserto, ele jejuou por 40 dias, A Bíblia fala que ele jejuou por 40 dias e 40 noites, então a gente sabe que ele ficou 40 dias e 40 noites sem alimento. Aqui também fala que ele teve muita fome, então Jesus estava com muita fome.
E aí o diabo chega para ele e fala: se você é o filho de Deus, fala para aquela pedra virar um pão para você comer, para saciar a sua fome. E Jesus, ele estava com muita fome, mas ele vira para o diabo e fala: nem só de pão viverá o homem. Nessa pequena passagem, Jesus fala com a gente assim: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, nem só de alimento vive o homem. Então, nem só de comida vive a gente, mas de toda a palavra. Ou seja, de todos os nossos ensinamentos, de toda a nossa leitura bíblica, de toda a nossa constância em Deus. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que acontece? Jesus, ele nos mostra claramente que não só de pão vive o homem. E por que ele estava jejuando? Quando a gente jejua, a gente faz o quê? A gente abstém-se de comida, a gente para de comer. Nós temos que entender que nós somos formados por carne, alma e espírito. E o nosso maior desejo no mundo é o quê? Comer. Então, o maior desejo da nossa carne é comer, para sobreviver e também para satisfazer os nossos gostos. Então, quando a gente abstém-se da comida, o nosso espírito, ele consegue falar mais alto. A gente entendendo essa trindade, a gente consegue rapidinho entender mais sobre o jejum. O nosso corpo, o que ele mais precisa é o quê? O alimento. Para quê? Para sobreviver. E quando a gente para de o alimentar por um determinado tempo, né? Porque o jejum, ele é um determinado tempo. Esse tempo é você que escolhe, você e Deus. Então, quando a gente fala para nossa carne assim, ó, agora você não vai comer. O que a gente está fazendo? A gente está deixando que o nosso espírito, que é Deus, que vive em nós, fale mais alto através de nós. Então, por isso que o jejum, ele é muito importante na nossa vida. Porque uma vez que a gente fala para o nosso corpo que ela não tem poder sobre nós, o nosso espírito, ele consegue nos direcionar. E automaticamente a nossa alma é direcionada e o nosso corpo é direcionado. Então, automaticamente o nosso espírito vai refletir na nossa aparência. É por isso que Paulo, gente, ele fala: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Ou seja, quando o nosso corpo está fraco, o nosso espírito está forte. Quando o nosso espírito está forte, a gente consegue deixar Deus trabalhar na nossa vida. Então, é por isso que o jejum, ele é muito importante na nossa vida. Porque quando a gente abre mão daquilo que é mais importante para o ser humano, que é comer, e a gente deixa que Jesus nos supre as nossas necessidades, e Jesus fala através da gente, no nosso espírito, a gente consegue se conectar mais com Deus. Então, por isso que o jejum, ele é tão importante na nossa caminhada. O jejum, ele não é um mandamento. Quando a gente lê os 10 mandamentos, não tem lá escrito jejuar. Mas a gente entende com as passagens de Jesus, o jejum, ele é muito importante por causa disso. Porque quando a gente deixa de satisfazer o desejo da nossa carne, a gente consegue satisfazer os desejos do nosso espírito. Então, isso é o jejum. É bem simples de entender. Depois que a gente entende, tudo fica mais claro. Uma outra coisa muito importante que eu quero mostrar pra vocês é Marcos 9, do 28 ao 29. É uma passagem onde os discípulos falam assim, onde os discípulos não estavam conseguindo expulsar um demônio. E aí eles vão e chamam Jesus e Jesus o expulsa. E aí eles perguntam para Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Está lá em Marcos 9, 28 e 29. E aí Jesus logo fala: tem espécie que só sai com jejum e oração. Nesse momento dessa passagem, a gente consegue entender que o jejum, ele tem que estar conectado à oração.
Jesus nos mostrou claramente nessa pequena passagem que tem demônios que eles só vão sair quando a gente jejua e ora. Por quê? Porque quando a gente jejua, a gente está mais perto de Deus. É por isso, gente, que o jejum ele tem que estar conectado à oração. Porque não adianta a gente só jejuar e não adianta a gente só orar. É um item que comporta o outro, é um item que se conecta com o outro. A oração, ela tem que estar conectada ao jejum. E automaticamente, quando a gente ora e quando a gente jejua, a gente se torna mais próximo de Deus. A nossa fé em Deus aumenta, porque a gente não está mais olhando para os desejos da nossa carne. É por isso que a oração e o jejum é importante e é por isso que eles têm que estar conectados. Uma outra passagem muito importante, muito legal, para a gente poder guardar, está lá em Isaías 58. Isaías 58. Vamos ler sobre o verdadeiro jejum. 58. O verdadeiro jejum. Vamos começar a partir do versículo 3. O povo pergunta para Deus: por que jejuamos, dizem, e não vistes? Por que nós nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do seu jejum, vocês estão fazendo o que é de agrado de vocês. Olha o que Deus estava falando para o povo. E exploram seus empregados. Seus jejum terminam em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que é esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a sua cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusa ajudar ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Nessa passagem de Isaías 58, a gente consegue ver claramente o que é o jejum. A gente entende que quando a gente jejua, não é por nossos interesses, a gente jejua por quê? Porque a gente quer ficar mais próximo de Deus. A intenção do jejum é abster-se de algo que o nosso corpo mais precisa nessa terra, que é a comida. E quando a gente entende isso, a gente conecta a Deus. Mas não adianta a gente jejuar se a gente briga com o nosso irmão, se a gente não perdoou o nosso irmão, a nossa mãe, o nosso pai. Verdadeiro jejum que, por que vocês estão jejuando um dia, sendo que no outro dia vocês fazem tudo errado? Então aqui a gente consegue entender que o verdadeiro jejum é aquele que nos aproxima de Deus, é aquele que a gente abstém-se de todo o nosso alimento, que é o que a gente mais precisa, e nos volta a Jesus. E claro, automaticamente a gente consegue perdoar o nosso irmão, a gente consegue se manter constante, automaticamente a gente consegue ajudar as pessoas. Isso sim é o verdadeiro jejum, é isso que Deus espera de nós. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham entendido. Estudem na casa de vocês, pesquisem mais sobre o jejum, orem a Deus, peça para Ele esclarecer para vocês o jejum. E eu espero muito que vocês tenham entendido, em nome de Jesus, que Deus grave essa mensagem no coração de vocês e que vocês busquem mais o conhecimento, busquem mais saber sobre o jejum. E claro, não fiquem apenas nas minhas palavras. Em nome de Jesus, é isso que eu queria trazer para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Vou deixar essa imagem lá no Instagram, @Estudo Diário com Deus, para que você possa tirar print e montar também o seu estudo, tá bom? Que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.